Faço doutorado na Universidade Federal da Bahia. O meu sotaque baiano é porque eu sou da Argentina, da província de Entre Rios. Mas moro lá tem 7 anos, fui fazer um mestrado e no doutorado estou trabalhando a que eu chamo territorialização dos pontos de cultura. O programa Pontos de Cultura, Cultura Viva Comunitária, foi implementado em vários países latino-americanos, incluindo a Argentina. E aí estou vendo um pouco essa questão no doutorado. Então, a princípio, quando eu cheguei e eu não tinha expertise na área, a minha graduação é Relações Internacionais, eu pensei que na Argentina não tinha política cultural, que não tinha Ministério de Cultura, não tinha uma coerência, um trabalho sistêmico em relação a isso. Mas daí eu fui percebendo, a partir das ferramentas que o processo lá do doutorado foi me permitindo, que realmente lá tem um trabalho diferente das políticas culturais aqui no Brasil. Quem sabe ficam menos restritas ao campo cultural no sentido específico, mas inclui, por exemplo, o campo da comunicação com a nova lei de mídia, que mesmo que não saiu do jeito esperado, disputou no campo simbólico e político a questão dos monopólios na mídia. Isso entendo que foi uma política cultural muito importante. E agora, já com o Ministério da Cultura, a gente percebe, por exemplo, uma institucionalização no campo dos sistemas de informações e indicadores culturais, que já tem avançado bastante. E no campo da formação também. Quando eu saí, não tinha tantas propostas de formação na universidade, e hoje em dia, estimulados pela nova, pelo que aconteceu nos últimos 8, 10 anos lá na Argentina, tem mais ofertas. Então, eu acho que agora está num patamar muito melhor do que quando eu vim para aqui. Então, na minha avaliação, acho que muitos conflitos culturais eles estão invisibilizados. Por exemplo, a questão do racismo na Argentina, ter uma população ou diretamente descendente de negros africanos, né, pessoas escravizadas, ou um racismo vinculado a países limítrofes. Então, um xingamento é de ser boliviano, paraguaio para uma pessoa, ou até próprias expressões que incluem o trabalho negro, por exemplo, é uma expressão que significa trabalho informal. E eu acho que esse é um conflito que eu acho que é ainda pior, porque fica invisibilizado e sendo reproduzido atualmente. E outros são as comunidades indígenas, que lá tem algumas que são mais fortes, como os mapuches no sul, que eles não se reconhecem nem argentinos nem chilenos, mas enquanto comunidade e nação maior. Aí tem os guaranis também, os Kuon, e enfim, o problema são especialmente aqueles mais invisibilizados, aqueles que têm menos, aliás, invisibilizados, né, que têm menos ferramentas, menos possibilidades de dar a conhecer a sua voz. E são aqueles que são mais instrumentalizados pelos partidos políticos e até pelas empresas. Então, eu diria que isso daí, na minha avaliação, é o pior. Porque tem várias outras coisas, mas que são visíveis, que as pessoas conseguem minimamente resistir e se defender. Mas na questão do racismo e das comunidades indígenas, eu acho que ainda hoje são muito invisibilizadas. Um primeiro ponto é que eu vim com um pouco de preconceito, que até na graduação em Relações Internacionais a gente sempre ficava brincando com a galera mais de direito, que eram como mais estruturados e tal, e a gente ficava, que não falavam que tinha escolhas políticas e que não era só direito ou jurídico, e aí tinha um pouco isso. E conhecendo, às vezes, pela formalidade do terno e gravata, do Humberto, do Mário, do Rodrigo, eu já tinha um preconceito de que era uma galera mais de direita ou que só se preocupava pelas questões formais e não pela política cultural no sentido profundo.
E aí, conversando com eles, aí eu fui desmitificando e vindo aqui para o evento, eu realmente percebi o quão equivocado, né, estava nas minhas percepções. E que realmente aqui tem uma galera que mesmo com terno e gravata discute profundamente, é militante, é comprometido e tem discussões e tensões que eu acho que são válidas e muito importantes. A gente estava vendo agora no evento um colega da comunidade indígena e ao mesmo tempo tem um procurador e no começo tem o presidente da OAB e o secretário da Justiça, enfim, uma galera muito grande, muito variada, que claro que tem tensões nesse contexto e disputas, né, entre cada um, mas eu acho super válido que o evento permite visibilizar isso e discutir de forma completamente aberta até uma perspectiva que talvez eu estou mais interessado, uma perspectiva mais anarquista ou não estatal, e o evento abre o jogo e permite a gente se expressar e ver essas questões. Então eu estou realmente muito entusiasmado e bem surpreso, com vontade já de que tenha mais. Bom, eu acho bacana isso. Vou até aproveitar que tenho aqui um negocinho, porque eu fiz a definição de tentando misturar políticas culturais e direito cultural. E vou chegar nesse ponto. Aí anotei, políticas culturais, conjuntos de intervenções e ou omissões, que não é só a atuação, mas também a omissão, com alguma coerência, né, uma intencionalidade, continuadas ao longo de um período mínimo de tempo e com a finalidade de garantir direitos culturais. Para mim, a relação entre políticas culturais e a garantia de direitos culturais é fundamental. Agora, nessa definição esboçada aqui, tem duas coisas que eu não falei. Quem faz a política cultural, se é única e exclusivamente o Estado, ou tem outros atores que fazem isso, e onde. Então, se é num determinado território, num município, numa área rural, semi-rural ou rural, isso modifica a garantia dos direitos culturais. O que eu vejo na Argentina, e talvez por isso eu achava que não tinha política cultural lá, era porque a atuação do Estado era pouca, ou era quase inexistente. Mas daí a minha surpresa foi, você tem bibliotecas populares desde o início do século XX, 1900 e poucos, em todos os municípios da Argentina. Você já tinha biblioteca lá, isso é uma iniciativa dos anarquistas. Escolas também, desde o início do século XX. E atualmente, uma das iniciativas que é essa que eu trabalho, que são os pontos de cultura, me permitiu ver as organizações territoriais, que eles se autodenominam organizações territoriais de base, que na minha avaliação, são eles o que terminam defendendo e garantindo os direitos culturais, muito mais do que o Estado. A nossa Constituição é uma Constituição reformada no ano 94, é completamente neoliberal. Então, não fala absolutamente nada sobre os direitos culturais como a Constituição fala aqui. No máximo, fala sobre os direitos pré-existentes das comunidades indígenas, mas nunca foi, acho que, regulamentado a questão, ou seja, é como se fosse letra morta, porque ficou na Constituição, mas não teve os passos jurídicos posteriores para que seja efetivo. Então, o que eu percebo é que há uma distância grande entre o Estado e as comunidades. E é interessante que no meio você tem um partido político que é bem complexo de explicar, que é o Partido Peronista, mas só para perceber como eles entendiam a questão dos direitos, que é, diante de uma necessidade, existe um direito. Então, na medida em que existem necessidades culturais, é a necessidade o que cria o direito. É essa a proposta do governo do Perón e tal e tal. Que é interessante, porque então, onde há uma necessidade, há um direito que precisa ser correspondido, independentemente se está na Constituição ou não, é uma obrigação da comunidade tentar suprir. Aí eu fui percebendo isso, que há vários elementos que têm a ver com a autogestão, com uma sociedade politicamente mais ativa, e com milhares de defeitos, tem uma certa autonomia em relação ao que a Constituição possa falar ou não.